a importância de ouvir a voz de Deus. A palavra de hoje é para pessoas que estão prestes a tomar alguma decisão muito importante, e para pessoas principalmente que estão planejando se casar e construir uma família. Preste atenção nessa palavra que Deus irá falar ao teu coração. Iremos ler 1 Samuel capítulo 16 e o versículo 6 e 7 que diz: E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. E antes de entrar nesta mensagem, vamos ir para o contexto dessa palavra. O porquê da importância de nós entender a voz de Deus. Aqui no texto que nós lemos, Samuel, o profeta, estava prestes a ungir o grande rei Davi, que foi um dos maiores reis que Israel já teve. Porém, ele ia cometer o seu pior erro. Ele ia escolher um dos irmãos de Davi, que não era o escolhido de Deus, mas eles eram totalmente diferentes de Davi. Enquanto Davi estava no pasto cuidando de ovelhas, eles estavam lá na guerra e eles zombavam de Davi, diziam: fica aí com tuas poucas ovelhas, conheça a malícia do teu coração, sendo que Davi foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Então veja a diferença, de escolha que Samuel iria fazer. Ele ia escolher um daqueles irmãos de Davi em vez de escolher o próprio Davi, porque ele estava se baseando no que o seu coração dizia. E antes disso acontecer, Deus já havia treinado Samuel para escutar a sua voz. Quando Samuel ainda era criança, ele morava com o sacerdote Eli. E lá, quando ele estava dormindo, o Senhor bradou: Samuel, Samuel. E ele correu até o quarto do sacerdote Eli e perguntou se ele havia chamado Samuel. Porém, ele disse não. E aí Samuel voltou para o quarto e Deus retornou a chamar Samuel. E então ele foi lá no sacerdote Eli perguntar mais uma vez. E então o sacerdote Eli, ele entendeu que era Deus que estava se revelando para Samuel. E que quando Deus dissesse mais uma vez: Samuel, Samuel, ele dissesse: eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. E assim ele fez. Então, foi desde a sua infância, Deus já começou a trabalhar em Samuel para que ele pudesse reconhecer a voz de Deus e se tornasse um grande profeta. Por quê? Porque lá na frente ele ia ter uma escolha muito importante que colocaria em jogo a vida de muitas pessoas. Porque se ele escolhesse o rei errado, era toda a nação de Israel que pagaria pela consequência do erro dele. Se ele olhasse para a aparência e dissesse: eu vou escolher esse aqui, assim como ele disse aqui, certamente está perante o Senhor o seu ungido. E o Senhor bradou para ele e disse: não, eu não olho para a aparência, eu olho para o coração. Então, se ele ali não tivesse aprendido a escutar a voz de Deus lá atrás, ele cometeria o seu maior erro. Ele escolheria a pessoa errada que ocuparia aquele cargo. E quem sabe você que está me ouvindo
que eu acredito que não é por acaso que você está neste vídeo. Mas você que está me ouvindo, que está fazendo planos, quem sabe você está no relacionamento e você está fazendo planos com essa pessoa de querer se casar, de querer construir uma família. E nós bem sabemos que o casamento, ela é uma instituição de Deus, é algo permanente e duradouro, que quando a gente se aliança com alguém, isso é para toda a vida. E você está aí se perguntando se é para você, né, esta aliança. E uma das coisas que Deus trabalha na vida do homem e da mulher é que quando a pessoa está ali no caminho errado, na direção errada, está com a pessoa errada, uma das coisas que sempre fica ali no nosso coração é a dúvida. A dúvida, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou com a pessoa certa? Será que isso é para mim? Então sempre fica aquela dúvida muito grande e a pessoa não sabe se está fazendo a escolha certa ou se está escolhendo a pessoa errada, né? Então isso daí já é Deus trabalhando e dizendo: vá orar, meu filho, vá orar, minha filha, porque eu quero te revelar. E uma das formas que Deus usa para falar conosco é a palavra dele. Deus, ele traz revelações dentro da sua palavra. Ele fala conosco através de hino, ele fala conosco através de pregações, ele fala conosco através de códigos. Ele tem diversas formas de se revelar, mas ele quer se revelar para nós, mas a gente precisa buscar. A gente precisa ter esse despertamento para ir até ele e não ficar com aquela dúvida corroendo se eu estou no caminho certo, se eu estou fazendo a escolha certa, se eu estou tomando uma decisão que é muito importante na minha vida, né? Porque casamento é algo muito importante na vida do homem e de uma mulher, porque a partir dali vai se construir uma família. Então imagine você construir uma família com a pessoa errada. Imagine você escolher alguém e depois esse casamento se desfazer. E aí os filhos ficam com a sequela daquela escolha sua errada, que você não pediu a direção de Deus, que você mergulhou de cabeça no seu achismo, no que o seu coração dizia, no que o seu coração via e dizia: ah, não, é bonitinho, é bonitinha, não, essa pessoa tem boas qualidades, não, essa pessoa faz isso, faz aquilo, trabalha, é honesto, é honesta. E aí você via as qualidades que aquela pessoa tinha, mas Deus, ele olha muito além daquilo que os nossos olhos vê, porque os irmãos de Davi, eles trabalhavam. Eles, diante da sociedade, eram guerreiros, eram soldados, né? Eles trabalhavam, né? Trabalhavam ali para o rei Saul e parecia que era alguém correto, mas Deus conhecia o coração deles. Deus sabia exatamente quem eles eram. Então, aqui o Senhor bradou para Samuel e disse: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. E quantas vezes a gente olha para alguém e começa a analisar a pessoa e começa a pegar todos os pontos positivos que a pessoa tem, e aquilo talvez se encaixa, né, com aquilo que a gente espera de alguém. Aquilo talvez preencha, né, a lacuna do que tornaria aquela pessoa um bom marido ou uma boa esposa. Mas Deus, ele olha muito além. E sabe outra palavra que o Senhor colocou ao meu coração? É que
Samuel, aqui ele ia cometer outro erro, olhando para a aparência. Porque aqui no capítulo 16, veja o que está escrito. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Ou seja, ele estava com dó de Saul, que era o rei que tinha sido rejeitado por Deus, a pessoa que Deus tinha olhado e não se agradado dele. Ele estava com dó, de tirar Saul como rei e colocar outro no lugar dele. Mas o que Deus bradou aqui para Saul: até quando terás dó de Saul, tendo eu o rejeitado? E você que está vendo esse vídeo, quem sabe você é uma pessoa que Deus te mandou muitos alertas, muitos sinais, dizendo que essa pessoa que você está não é a pessoa certa. Quem sabe Deus falou com você dizendo que essa pessoa não é a pessoa certa para você, e você deve ter ignorado os sinais, você deve ter ignorado as palavras. Até mesmo pessoas ao seu redor podem ter chegado para você e dito: essa pessoa é isso, é aquilo. Quem sabe seus familiares, seus parentes podem ter falado: ah não, isso daí pode ser um erro, aquilo pode ser um erro, aquela pessoa. Então Deus, ele tem diversas formas de nos alertar. Deus, ele tem diversas formas de nos falar. E quando ele falou que ele havia rejeitado Saul, o que Samuel teve? Ele ficou com dó, ficou com pena, porque ele já tinha aquela convivência com Saul, ele já tinha aquela intimidade com Saul. Então ele ficou com dó de rejeitar, de abrir mão de Saul, Talvez a carência dentro dele, fazia com que ele ficasse preso, a Saul, que Deus já havia rejeitado. Quem sabe você que está me ouvindo é uma pessoa que tem uma carência dentro de você, que você sabe que Deus já rejeitou essa pessoa, que essa pessoa não é o certo ou não é a certa para você, mas a carência é tanta que você fica com migalhas, recebendo migalhas, afetos de migalha, E não é isso que Deus tem para você. Ele não tem migalhas para você, afetos de migalha, carinho de migalha. Ele não tem migalha, ele tem coisa completa. Ele tem algo completo que vai valorizar, que vai te fazer feliz, te fazer completo ou completa. E ele ficava com dó, ele tinha dó, e aquilo, enquanto ele tinha dó, Saul ficava lá, fazendo coisa errada, no lugar errado, na hora errada, no reino errado. Enquanto você está aí com dó da pessoa que já era para ter saído da sua vida, está ocupando o lugar da pessoa certa na sua vida. Enquanto a pessoa errada ainda está do seu lado, está ocupando o lugar do escolhido de Deus. Enquanto ele estava lá com dó, Deus já estava preparando alguém segundo o coração dele, alguém que iria reinar, alguém que iria governar bem aquele lugar, que não iria cometer os erros da desobediência de Saul. E o mais interessante desse texto que nós acabamos de ler é que ele tinha dó de Saul, mas sabe o que Saul aprontou com ele? Sabe o que Saul fez com ele? Ele ficou com medo de ser morto de Saul. Ele ficou com medo depois de Saul matar ele. Então veja aí, às vezes você está com dó de alguém que já era para ter saído da sua vida, e essa pessoa lá na frente pode ser a mesma pessoa que vai te esfaquear pelas costas.
pode ser a mesma pessoa que vai te ferir, a mesma pessoa que vai te magoar, a mesma pessoa que vai fazer algo ruim contra você. Ele teve dó lá atrás. Ah não, eu tenho dó de tirar essa pessoa da minha vida, eu tenho dó de tirar essa pessoa do meu caminho. Mas lá na frente, ele teve medo de morrer, porque aquela pessoa, poderia matar ele. Então veja aí a situação que ele estava. Então Deus, ele conhece todo o nosso futuro. A gente só vê o presente, a gente só vê o agora. E às vezes a gente quer fazer tudo do nosso jeito, porque a gente acha que conhece alguém, porque a gente acha que a gente conhece olhando pelo que está por fora. Ei, meu querido, minha querida, Deus, ele vê muito além do que os nossos olhos vê. Deus, ele vê muito além do que aquilo que a pessoa mostra pra gente. Então, às vezes, o que a pessoa mostra é um terço, mas Deus conhece por detrás da capa. Deus conhece por detrás da máscara. Então, tem pessoas que usam máscara, tem pessoas que usam capa de bonzinho e de boazinha, mas só depois que é revelado a podridão que a pessoa é por dentro. Só depois que é revelado como a pessoa é ruim por dentro. Então preste muita atenção no seu relacionamento. Preste muita atenção, porque às vezes Deus, ele dá sinais através da própria pessoa. Às vezes Deus dá sinal através de atitudes que essa pessoa tem, de coisas que essa pessoa faz com você que não era para fazer, coisas que destroem o teu emocional, coisas que te deixam para baixo, coisas que, em vez de te colocar para cima, te deixa se sentindo humilhado, humilhada, desprezado, desprezada. Então, pense se isso é uma coisa de Deus, pense se isso é algo do coração de Deus para te deixar feliz, para te deixar completo, para te deixar animado. Se a gente tem alguém que nos coloca para baixo, se a gente tem alguém que é louco de ciúme, que faz coisas loucas, anormais, então veja aí se isso é de Deus pra gente. E muitas pessoas saem de um relacionamento e já entram de cabeça em outro. Tem pessoas que saem de um relacionamento totalmente ferido, totalmente destruído, totalmente acabado, e aí entram de cabeça em outro relacionamento. E aí sabe o que acontece? Essa pessoa faz tudo errado, Porque a pessoa tá ferida, a pessoa tá ferido, e aí acaba ferindo a outra pessoa que não tem nada a ver com a história. Acaba colocando terceiros na vida que não tem nada a ver com a ferida que ela teve, não tem nada a ver com os erros de outras pessoas. E aí a pessoa está totalmente ferida por dentro, que acaba sangrando aquela ferida na vida de outra pessoa, de outro relacionamento, e acaba destruindo a vida de outro também. Então, quando a gente sair de um relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo, um relacionamento que Deus não tem para nós, o que a gente deve fazer? Esperar. Espere. Não saia de um e já entre em outro. Espere você se curar primeiro. Espera Deus curar a tua ferida. Espera Deus curar o teu coração. Você está machucado, você está machucada, está ferido, está ferida, e aí você vai sangrar em cima de outra pessoa. Quem sabe você ainda tem no seu coração amor pela pessoa que te feriu, e você está ferindo alguém que não tem nada a ver com a sua dor, e você está sangrando em cima de outra pessoa que depois vai ferir outra pessoa também por causa da sua ferida que você feriu. Porque o ditado que diz é que pessoas feridas ferem. E se você tem ferido outras pessoas por causa de quem te feriu, reveja o seu posicionamento, porque da mesma forma que você está fazendo com alguém, vão fazer com você também. Da mesma forma que você trai, você será traído. Da mesma forma que você engana, você será enganado. Da mesma forma que você tem loucuras de ciúme, outras pessoas também podem
ter a mesma reação contigo. Então tenha cuidado, trate primeiro as suas feridas, trate primeiro o seu emocional, antes de sair de um relacionamento e já se entregar em outro, antes de sair de um lugar e já entrar em outro. Espera o teu coração curar primeiro, espera a tua alma descansar primeiro. Para que esse avexame? Para que essa pressa? Vai acabar sendo ferida de novo, vai acabar dando errado de novo. Mas eu vim como profeta de Deus para te dar um alerta. Eu vim como profeta de Deus para te dizer: não tome decisões precipitadas, porque às vezes a pessoa quer agir no impulso, às vezes a pessoa quer agir conforme o coração, quer ir conforme o coração está mandando. Se o meu coração está dizendo que eu devo ir para esse lugar, então eu vou. Se o meu coração está dizendo que é essa pessoa, então eu vou. E aí quebra a cara mais uma vez. Então tenha cuidado, não se precipite, para que a pressa. E uma palavra para alguém que está pensando em consolidar o relacionamento. Eu não sei se você está pensando em noivar, em casar, em ter uma consolidação no seu relacionamento, mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Abra os seus olhos. Abra os seus olhos. Por quê? Porque o nosso coração, ele é enganoso. E Deus está falando contigo agora, porque Ele não quer que você entre em nenhuma cilada. Ele não quer que você entre em nenhum laço. Ele não quer te ver depois destruído no chão, caída no chão, chorando lá na frente, sem poder voltar atrás, sem poder consertar o que você fez. Porque quando a gente se casa com alguém, quando a gente constrói uma família, depois do casamento, não tem mais como desfazer o que foi feito. Não tem mais como voltar atrás, colocar a criança dentro do ventre e desfazer tudo aquilo. Não dá mais, é tarde demais. Então, para você que está ainda na fase que não se casou, que não avançou para essa etapa que é uma aliança para a vida toda. Quando a gente se casa com alguém, é uma aliança para toda a vida, né? Então, se você está pensando em se casar com alguém, você precisa se atentar a esta palavra. E tem pessoas que já estão com a lista, já está fazendo uma lista. E eu não sei que lista é essa, mas eu venho aqui para te dizer: rasga essa lista. Rasga a lista, porque você quer entrar em furada. Você quer se precipitar nas suas emoções. Você quer tomar decisões sem consultar o Senhor. E tem mais, tem pessoas que até ouviram palavras de profeta, tem pessoas que ouviram palavras de pessoas que são de Deus, que quem olha para eles diz: não, é pessoa de Deus, e a pessoa disse que é de Deus, então mas aí é que você se engana, porque tem pessoas que tem só a capa. Lembra que no meio da igreja tem pessoas que têm aparência que parecem que são, mas por dentro são lobos devoradores. E eles têm palavras que não é de Deus, né? Palavras que não é o próprio Deus que está mandando, né? E eles aconselham e eles dizem: não, vai dar certo, não vá, é de Deus. E eles dizem coisas que vão contra a palavra, dizem coisas que vão contra aquilo que Deus está querendo te alertar com este vídeo. Então, a palavra que eu tenho para você é: antes de tomar qualquer decisão, se o teu coração está com essa dúvida, se o teu coração está ali
se questionando sempre: será que eu tô com a pessoa certa? Será que eu tô no caminho certo? Será que essa pessoa não vai me decepcionar? Será que isso ou aquilo? E você sempre tá ali se perguntando, se questionando. Você precisa correr imediatamente para a oração, para o jejum, e diga: Deus, se revela para mim. Deus, se revela para mim, porque eu não quero quebrar a cara. Eu não quero entrar em laço, em cilada. Eu não quero entrar em precipício, cair num precipício. Então Deus, ele nos alerta. E a importância de ouvir a voz de Deus é que ele nos alerta dos precipícios. Ele nos alerta da queda. Lembra de Balaão, o profeta? Deus não queria que ele fosse pelaquele caminho. Deus não queria que ele fizesse aquilo que ele estava prestes a fazer. E aí o que Deus fez? Fez a jumenta dele começar a empacar, não querer andar. E ele lá, muito bravo: vai, jumenta, vai! E batendo na jumenta e querendo que a jumenta andasse e fosse para o caminho que Deus não queria que ele fosse. Então muitas vezes Deus, ele vai colocar obstáculo, situações que já vão querer dizer: não passe adiante, não vá para esse caminho. Você não está vendo que eu estou travando tudo? Você não tá vendo que eu estou colocando ali no meio a situação para te dizer: não vá para esse caminho, né? E ele ali indo com força, com violência, e dizendo: bora, jumenta, vai, e batendo, e espancando, e agindo ali com violência, né? Sendo que Deus estava usando aquela jumenta para ajudar ele a não cair no precipício. E então, quando ele não ouviu o alerta, Deus foi tão misericordioso com ele. Sabe o que Deus fez? Deus abriu a visão dele, porque ele estava cego espiritual. Ele não conseguia mais ver o precipício que estava diante dos seus olhos. E aí Deus abriu os olhos dele espiritual, e ele conseguiu ver o anjo que estava com a espada desembainhada. Se caso ele quisesse dar mais um passo, o anjo desembainharia a espada e mataria ele, porém a jumenta deixaria com vida. Então veja aí o livramento que Deus estava dando a ele, o alerta que Deus estava dando a ele através daquele obstáculo, daquela situação. Então nem todos os obstáculos é o inimigo, nem todos os obstáculos é a vida querendo nos atrapalhar de fazer algo. Tem obstáculo que é o próprio Deus que envia para dizer: não vá adiante, não vá para esse caminho, não vá para essa rota, porque você vai quebrar a cara. E eu conheço o coração, você só conhece por fora, você só conhece o que você ouviu falar, você só conhece o que a pessoa permite você saber, mas eu conheço o coração, eu sei o que se passa no entendimento, eu sei o que se passa no pensamento daquela pessoa. Então Deus, ele conhece o que se passa na mente, ele conhece o que se passa no coração, ele vê o que a gente não vê, ele sonda o que a gente não sonda, ele conhece tudo aquilo que a gente não conhece. Então não queira se estribar, não queira colocar carroça na frente do boi, porque você vai se arrebentar todinho. Você vai se arrebentar todinho lá na frente. Então ouça esse alerta de Deus. Abra os seus ouvidos para esse conselho que Deus está te dando hoje, porque é necessário ouvir antes de cair no precipício, porque depois que cai no precipício, para voltar atrás é tarde demais, para desfazer o que foi feito é tarde demais. Então cuidado, há tempo de voltar, há tempo de dar um basta. Livre-se do que você precisa livrar, dê um basta no que você precisa dar. Tenha postura firme, tenha um posicionamento e diga: não dá. Tenha um posicionamento e diga: é até aqui. Esse ciclo encerra aqui. Por quê? Porque Deus vê o que eu não vejo, Deus sabe o que eu não sei, Deus conhece o que eu não conheço, e Ele quer
me livrar e te livrar de grandes decepções lá na frente. Então Ele quer cuidar do nosso coração, Ele quer cuidar das nossas finanças, Ele quer cuidar de toda a nossa vida. Então eu sei que é difícil quando a gente já cria um vínculo com a pessoa, a gente deixar aquela pessoa para trás. Eu sei o quanto é difícil a gente se desfazer de alianças, de compromissos que ainda não foram consolidados, porque você que está ouvindo, você que é casado no papel, você que é casada no papel, né? Você sabe que você tem um compromisso, você sabe que você não pode mais voltar atrás, não pode mais desfazer este compromisso. Eu estou falando para pessoas que estão prestes a cometer o erro e se casar com a pessoa errada. E essas pessoas não poderão mais desfazer, não poderão voltar atrás. Então preste atenção, né? Para você que é casado ou casada, não querer se desfazer do seu esposo, da sua esposa, porque não é isso que Deus quer. Então, você que está querendo se casar com uma pessoa, né, que não é, você não pode. E se caso você tiver casado com a pessoa errada, você precisa começar a lutar, você precisa começar a batalhar por aquela pessoa em oração e dizer: Jesus, vai lá, transforma aquela pessoa, Jesus, vai lá, muda o caráter daquela pessoa, porque eu me casei, agora eu não posso mais voltar atrás, eu me casei, agora é para a vida toda. Então, se você se casou com alguém, essa pessoa é luta, é prova na sua vida, você precisa lutar pelo seu casamento, você precisa lutar para que Deus restaure o seu casamento, porque a gente só é livre depois do casamento, só depois que um ou outro morre. E é claro que você não deve orar para o outro morrer, porque senão você que pode morrer. Então, peça para que Deus mude o coração de vocês, para que, se você estiver casado no papel, né, na lei dos homens, para Deus isso já é oficial. Mas se tiver apenas se amigado, feito coisa ali de boca, sem casamento, terreno, oficial, então isso daí ainda pode se desfazer, porque ainda não foi oficialmente consolidado. Você estava você estava no pecado da fornicação, né? Mas como não consolidou o casamento na terra, então você pode sim, né, esperar a pessoa de Deus. Mas para você que já se casou no papel oficialmente, então você tem que lutar por essa pessoa. Se casou com a pessoa errada, não importa mais, porque o tempo de olhar as falhas, os erros, era antes de se casar. O tempo de observar com quem você iria estar junto por toda a vida era antes de se casar, né? Mas agora que você já consolidou, então você tem que lutar por essa pessoa. Ou é isso, ou você vai ter que ficar sozinho, ou você vai ter que ficar sozinha. Porque senão você vai estar em adultério, senão você vai estar no pecado de adultério. Então presta atenção, e você que está prestes a se casar, você que já está com a lista, você que já está fazendo plano, você que já está aí pensando em se casar, preste atenção, para você não cair em cilada. Preste atenção, porque Deus, Ele quer te livrar de queda, Ele quer te livrar de erros, Ele quer te dar o livramento. Então, vá dobrar os seus joelhos, peça a Deus: Deus, fala comigo, se manifesta, né, na minha vida, né? Eu preciso da tua palavra, eu preciso, né, que o Senhor me revele e me confirme de fato, né? Então, se você se encaixa em toda essa palavra que eu acabei de falar, então essa palavra é para você. Se você se encaixa em tudo que eu disse, essa revelação é sua. Agarre, tome posse, né? Mas sempre é bom fazer a confirmação. Vá orar na madrugada, vá buscar, vá jejuar, vá dizer: Deus, confirma aquela palavra se foi para mim.
Deus, não deixa eu ser enganada, não deixa eu ser enganado, mas revela para mim, porque eu não quero construir família com a pessoa errada, eu não quero destruir o meu futuro. E a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração é sobre pessoas que estão prestes a destruir o seu futuro. Porque a decisão que Samuel iria tomar, ele colocava em jogo todo o futuro de Israel, o futuro das crianças que iriam nascer, o futuro de toda a nação, de todo aquele povo. Então ele ia destruir muitos futuros com apenas uma decisão errada, com apenas uma tomada de decisão que Deus não estava naquele negócio. Ele ia destruir muitos futuros. Então preste atenção, porque Deus não tem um futuro destruído para você. Deus não quer que os seus filhos cresçam no lar conturbado, no lar destruído, no lar desunido. Deus não tem isso para você, não tem isso para sua casa, não tem isso para os seus filhos. Então preste atenção, porque Deus ele quer livrar o teu futuro. Deus ele quer livrar a tua vida. Então o que Deus faz hoje, a gente não entende hoje, mas a gente entenderá depois. Então busque ao Senhor, vá orar, vá pedir a Ele a direção, porque Ele de certo irá passar para você, Ele de certo irá te confirmar. E se essa palavra entrou como flecha no teu coração, é porque já é Ele te confirmando. Se essa palavra foi como flecha certeira no teu coração e começou ali a queimar, já é Deus dizendo: presta atenção, meu filho, presta atenção, minha filha, porque o teu futuro eu quero guardar, o teu futuro eu quero proteger. Eu não quero ver você chorando depois e culpando a mim pelas suas escolhas erradas. Eu não quero ver você depois jogando a culpa em mim e dizendo: Deus não me alertou, Deus não me avisou, Deus não falou, né? E deixou eu quebrar a cara com essa pessoa errada, com isso, com aquilo. Presta atenção, porque Deus ele avisa. Presta atenção, porque Deus ele fala. Então se ele está falando hoje com você, cuidado, para que você lá na frente não venha chorar e querer culpar Deus e querer dizer: ah não, porque Deus permitiu isso na minha vida, porque Deus permitiu aquilo na minha vida. Mas se é você que quer ir com seus próprios pés, mas se é você que está andando para o precipício com as suas próprias pernas e não é Deus que está te fazendo caminhar, muito pelo contrário, Deus ele está te alertando: cuidado com esse precipício, cuidado, porque essa pessoa não é para você, cuidado, porque você pode estar, né, com a pessoa errada. Então tenha cautela, tenha cuidado, porque Deus ele nos avisa, porque Ele quer o nosso bem, Ele não quer o nosso mal. Então depois não diga que Deus não lhe alertou, não diga que Deus não lhe avisou, que Deus não lhe disse que era para você sair fora. Então tenha cuidado para que você não venha se machucar muito mais lá na frente. Então, se é para se afastar, se afaste. Se é para deixar, deixe. Se é para se libertar, se liberte. Mas não fique aonde não é para você estar. Mas não queira ocupar, que alguém ocupe um lugar que não é da pessoa, né? Porque Deus já tinha o escolhido certo para colocar em Israel. Ele já tinha o escolhido que iria ocupar aquele lugar. Não adianta querer enfiar outro no lugar, porque não vai dar certo, não vai preencher, mas só vai ser uma distração para te tirar da posição certa, do lugar certo, do que Deus tem preparado para a tua vida. Amém? Eu deixo aí esse alerta do Senhor para a tua vida e que você
possa seguir esse conselho. Se essa palavra falou ao teu coração, deixe o teu gostei, deixe amém nos comentários. Se puder, compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal, que aqui Deus sempre trará uma palavra, um conselho, palavra de bênção, de conforto, de confronto também quando for necessário, porque aqui é um canal direcionado por Deus. Eu não quero falar o que vem de mim, mas eu quero falar aquilo que Deus me direciona para falar. Então, se você quer ouvir Deus falar com você, se inscreva no canal, ative o sininho. E se você quiser também, você pode orar e dizer: Deus, revela para Ruth o que eu devo fazer. Deus, é sobre aquela situação, sobre aquilo. Revela uma palavra para que Ruth traga no próximo vídeo. E Deus, Ele irá te confirmar. Amém? Deus abençoe a cada um. 5 hábitos que impedem a produtividade. 1. Mente escrava. Quando a mentalidade está presa ao passado, aos medos e às crenças limitantes, a pessoa não consegue avançar, fica travada. 2. Viver em círculos. Repetir os mesmos hábitos e atitudes esperando resultados diferentes é como um povo no deserto, sempre andando, mas nunca chegando. 3. Falta de clareza. Sem visão de futuro ou objetivo definido, qualquer distração parece um caminho, e isso mina a produtividade. 4. Acomodação. Aceitar a estagnação como normal é um dos maiores bloqueios. A mente começa a justificar a falta de crescimento. 5. Procrastinação espiritual e mental. Adiar decisões e mudanças necessárias mantém a pessoa refém do mesmo lugar, sem prosperar e sem cumprir seu propósito. Dê a Deus a improdutividade. Conheça o e-book Não Mais Escravos. Liberte sua mente para viver a prosperidade. Link nos comentários.